Olá, meu irmão. Seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje ainda estou no livro Evolução em Dois Mundos. Hoje, do Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. Isso está na página 28 deste livro. Os livros do André Luiz, se você quiser comprar, pode, se não tiver na sua livraria, aí pode pedir pela internet na editora Federação Espírita Brasileira. Ele tem toda a série. Você pode comprar a série toda ou um de cada vez, como está lendo da Evolução em Dois Mundos, mas eu vou pegar a série toda do André Luiz. É um livro bem feito, que é uma editora muito bem organizada. Vale a pena ler a obra desse cientista maravilhoso, André Luiz. Nessa lição de hoje, ele está falando exteriorização dos centros vitais. Ele diz assim: observando o corpo espiritual, olha que informação ele está dando, observando o corpo espiritual, o psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconhecemos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operados pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra no campo de encarnação, fenômeno esse que atende habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio dos doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre no grande futuro. Olha o que esse camarada está dizendo, que nós temos esses centros vitais, que eu já falei, que está no corpo etérico, no perispírito e no mundo espiritual. No corpo mental. Ele está dizendo que esses centros vitais, às vezes durante o sono, os espíritos ligados com a medicina, enfermeiros, médicos, ele pode fazer alterações em doenças que está sendo instalada no corpo físico, nas células, quando ele faz alterações nesses corpos energéticos, centros vitais. Então é como se ele age, exterioriza, porque durante o sono, o nosso espírito é como se afastasse momentaneamente um pouco do nosso corpo. O nosso corpo fica, às vezes, aqui, próximo dele, ali a energia vital, o corpo vital, o duplo etérico, e o perispírito pode se afastar. Às vezes o perispírito pode ir até para outro país, fazer viagem, ele faz isso durante o sono. Mas ele diz que ele aproveita durante o sono, que isto é bom para fazer. Ele aproveita e vai agir nesse corpo, nesses centros vitais, magnetizando, ou seja, orientando nesse corpo vital informações que estão sendo dadas para as células, às vezes para alterações nas células, que vai ajudar no tratamento. Tem um trabalho do André Luiz que pega um espírito de uma senhora, num dos livros dele, que ele mostra que esta senhora, ela estava para desencarnar. E ele vão até lá, e os espíritos dizem que, a pedido de crianças, que ela ajudava muito, eles vão prorrogar um pouco a vida dessa senhora, prorrogar. E eles vão fazer essa prorrogação
através dessas energias, desse magnetismo que vai passar através desses centros vitais. Aí a gente disse prorrogar. Os espíritos mesmo dizem que muitas vezes a pessoa chegou o momento de pagar a promissória, mas se ele tiver voltado para o trabalho do bem, essa promissória é prorrogada por tempo indeterminado. E isto é feito muitas vezes através desses centros vitais. Então pode alterar. Ele diz uma exteriorização dos centros vitais. Ele disse que isso já é feito comumente na medicina, nos médicos e enfermeiros no mundo espiritual. Ele faz isto. E pode perfeitamente, ele disse, esse caminho será popularizado na ciência médica dentro de pouco tempo. Ele disse que isso não vai demorar para essas informações chegar aqui e vai ser, porque às vezes vão usar, às vezes talvez no toque terapêutico, que é usado às vezes já pela ciência em alguns lugares, nos Estados Unidos usa muito, às vezes a aplicação do magnetismo, da medicina vibracional, de você saber às vezes onde você vai querer usar, nesse centro de forças, você às vezes passar essa energia que o mundo espiritual pode fazer, o homem vai fazer isto. Então, ou seja, dentro de alguns tempos, isso será popularizado no nosso meio. E esse centro de força, eles são exteriorizados. É como se você trabalhasse ele, porque ele trabalhando, ele vai repetir. É como se você... Uma luz está com problema, às vezes você altera o transformador e essa luz vai mudar. Vai mudar porque você passa corrente diferente, passa informações diferentes. E ele pode... os recursos espirituais são imensos. Agora, esses recursos espirituais precisa que a ciência médica saiba que exista pelo menos esse corpo espiritual, que o Paulo de Tarso já falava, que os gregos já falavam, que os indianos já falavam, que a medicina chinesa antiga já falava, que esse conhecimento não é novo para nós, assim, mas o homem deixou isso de lado e agora está chegando a hora dele trazer essas informações, só que antigamente tinha muito misticismo, agora ela vai vir em cima do viés científico demonstrável que a ciência atual pode fazer. Por isso que o Espiritismo precisa da ciência oficial para ele demonstrar as teses que ele está apresentando, mas a ciência oficial vai precisar das hipóteses espíritas para confirmar as teses espíritas, que é verdade. Então, por isso que ciência e espiritualidade precisa estar junto. E o Allan Kardec vem batendo isso desde o início do seu trabalho, que a ciência espiritual precisa, a ciência e a espiritualidade precisam trabalhar juntos. E chegou o momento de trabalhar junto. E essa exteriorização dos centros vitais, segundo o André Luiz, será comum no nosso meio médico dentro de poucos anos, ele está dizendo. Quando ele formou isso há 70 anos atrás, hoje você já vê muitas pessoas defendendo os trabalhos da medicina vibracional, defendendo os trabalhos do estudo dos centros vitais, dos chakras, você já vê os toques terapêuticos fazendo, você já vê o passe, o espírita sendo estudado, já vê o jurê dos messiânicos sendo estudado, a imposição de mão da própria Igreja Católica e dos evangélicos sendo estudado, ou seja, tudo indica que o André Luiz estava dando informação que já começa a virar, popularizar no nosso meio. Só falta alguns acadêmicos render
e ter certeza, porque já tem muita pesquisa sobre imposição de mãos e curas. Já tem muitas pesquisas. É só entrar no YouTube, na internet, você vai ver milhares de pesquisas sobre imposição de mãos para melhorar doenças cardíacas, neuroses, doenças de câncer e uma série de doenças que já tem trabalhos formando. Você vai ver, isso é trabalho reconhecido pelo mundo acadêmico, trabalho publicado pelas melhores universidades do mundo já sobre isso. O André Luiz estava certo quando disse que isso vai se popularizar em pouco tempo, e já começou a se popularizar. Deus te guarde, meu irmão, até o próximo encontro. Se você gostar, vai passando para os teus amigos essas informações desse cientista fantástico, cientista um pouco diferente, que é o cientista espiritual André Luiz. Até o próximo encontro. Um abraço bem forte para você e muita paz para você e sua família e seus amigos encarnados e desencarnados. Até o próximo encontro nosso.